Olá, senhores. Vamos a mais um vídeo, o número 304, a ciência espiritual da criação, número 24. Então, essa é a continuação do vídeo anterior, do 23º, do 23. Então, quem está pegando esse vídeo pela primeira vez, procure no meu canal os outros vídeos, com esta numeração, com este título e com esta numeração e com o nome do meu canal, que é Maria Lina Almeida. Hoje vamos falar mais um pouco sobre a hierarquia dos tronos da geração. Vou procurar falar mais alto, mas a minha voz não dá para falar muito alto, né? Recordando, porque como demoro para fazer os vídeos, né? A pessoa acaba perdendo um pouco, né? Do vídeo anterior. Os fatores, né? Ou partículas do Criador são as qualidades dele e sempre e somos distinguidos em nossa geração, a nossa criação, distinguidos por cada uma desses fatores, por cada um desses fatores, que foi no início da criação, que foi, vamos dizer, mais atraído pela partícula lançada pelo Criador. Todas as partículas, todos os fatores são lançados pelo Criador, né? Mas tem um que o inicial ele gerará com talvez mais intensidade, não sei como é que acontece. Eu sei que acontece com magnetismo atrativo, né? Se a pessoa for gerada pelo amor, pode ser gerada pelo conhecimento, pela fé, pela lei, etc. O Criador gera os seres em si mesmos e reproduz suas qualidades divinas, já dotadas de atributos que se distinguem entre si. Então, é aquilo que eu já expliquei. Chegar mais para cá, a voz fica mais baixa quando eu estou lá no quadro, né? Como eu já expliquei, as diversas divindades são os tronos, né? Os tronos, cada um bota uma partícula diferente do outro. Então, eles vão colocando as partículas, mas quando é uma das partículas que também ele coloca, o Criador, é gerada com mais intensidade por um desses tronos. E é aí que vai ficar a nossa descendência, a nossa ancestralidade. Nós somos uma qualidade do Criador, e se nós mantivermos as virtudes, o equilíbrio, e se somos conscientes dos deveres para com toda a criação, então nós seremos manifestadores divinos das suas qualidades. Nós somos uma das qualidades. Então, se a gente andar no caminho reto, nós transmitiremos esses fatores também divinos. Como estamos agora, e quando formos só luz, então muito mais transmitiremos
essa fatoração, né? Essas partículas, esses fatores. Porque tudo está ligado, né, senhores? Quando fala aqui, conscientes dos deveres para com toda a criação, não é só a criação do ser humano, é toda a criação. Animais, seres que voam, seres que estão dentro da terra, alguns animais comuns, vidas que estão dentro do mar, e além disso, os elementos da natureza. Devemos amar os elementais que não vemos, porque antes de sermos humanos, nós fomos elementais, e antes de sermos elementais, fomos animais, ou algum pássaro, etc, etc. O primeiro ser aqui no planeta foi a alga. Tudo existe com alguma finalidade. Tudo tem um porquê de ser. Temos duas pessoas, uma quer sentar, tem um lugar vazio e ela não quer sentar. Por quê? E o porquê disso? Porque a outra estava cansada, ou tem algum problema que vai sentir se ficar muito tempo. E a outra está perfeitamente cheia de vida, quer nem sentar, não está cansada, quer ficar ali em pé. Motivo. Então, fazendo essa comparação para entender que tudo que existe, vamos dizer, na natureza, seja aqui na Terra, seja no outro planeta, ela existe por algum motivo. Se existe uma minhoca, por algum motivo, essa minhoca tem que existir ali dentro da Terra. Se existe um urubu, para alguma finalidade porque animais morrem por aí, aquilo fica se deteriorando, ele vai lá, se alimenta daqueles restos, né? Tudo tem um porquê. Se nós temos uma vaca leiteira, eu não concordo eu sou 90%, 80% vegetariana. Tem agora uma outra modalidade que nem ovo come. Eu como ovo, por isso que eu sou vegetariana e como ovo. Vegano, né? Vegano. E vegano tem a mania de dizer que não se deve tomar leite. Ora, por que existe a vaca leiteira? Não vai me dizer que aquele leite todo é para alimentar um bichinho que ela tem lá uma vez por ano? E fica aquele leite ali armazenado, tem até que tirar, porque senão vai fazer mal para a vaquinha. Então, é para a nossa alimentação. Não pode exagerar também, porque o leite tem proteína. Não o leite de agora que é adulterado, mas o leite antigo, ou o leite tirado, porque o leite agora tirado da vaca também é adulterado nela própria por causa da alimentação. Agora, se a vaca se alimentar do capim, lá da erva lá que elas comem, aí esse leite vai ser maravilhoso. Mas acontece que dão ração aí para os animais agora e para as vacas, e a ração é feita de restos dos bois que são abatidos e das vacas que são abatidas. Então, e milho, e mais isso, mais aquilo transgênico. Então, o leite realmente hoje não faz bem como fazia antigamente. Mas não podemos dizer que o leite faz mal. Só quem for alérgico ao leite, certo? Então, se existe uma vaca que tem um saco de leite lá que a gente vê, é para usar, né? Se existe uma ovelha com tanta lã, é para usar. Agora, o ser humano não é cuidadoso, é muito primitivo ainda aqui nesta terceira dimensão. Então, quando ele vai tirar a lã da coitada da coisa, a gente fere e não coloca remedinho depois para não inflamar, ela fica lá doendo, né?
aquilo já sem o pelo, no sol, na chuva. Mas animais que têm pele, mas que não é igual à ovelha, não é para matar, para tirar isso deles. Agora, se o animal está morto, então retire aquela pele para ir fazer um casaco, para ganhar um dinheirinho. Mas agora matar como o antílope, mata um antílope, não é um animal selvagem no sentido de ser mau, não é? Antílope tem um outro animal, um tipo urso, matam. Tem outras fontes de ganhar dinheiro, né? O Criador não fez os animais para que os humanos os matem, tá? Essa é a verdade. Já sabe que os caçadores que vão lá na África caçar por caçar, já sabem para onde é que vão, né? Se não sabem, posso repetir. Vão por um dos piores umbrais, ou seja, nem é umbral mesmo, é o que nós chamamos de inferno, abismo. Atirou no animal, vai receber tiro o resto da tua vida até você se arrepender. Por quê? Tá rindo? Por quê? O nosso corpo verdadeiro, quando já não temos mais isso, ele se autorrestaura, como nesses filmes de ficção. Então você vai lá para o inferno, tá lá na dimensão que você mereceu, então tá em você. Aí faz um furo. Você vai sentir dor, porque você está ainda com o perispírito, então você vai sentir dor. Mas ele se restaura no mesmo momento. Aí vem outro tiro e fica aí anos e anos seguidos até você se arrepender, até lembrar. Então eu tô recebendo isso porque eu fazia isso com os animais. Muitos animais eu matei. Aí se você se arrepender de coração, não cérebro, de coração, aí vem os amparadores te resgatar, te levar para um hospital, numa colônia, numa outra dimensão paralela aqui à Terra, e vai te preparar para que você possa reencarnar novamente num outro planeta, ainda primitivo, porque é o que você merece, né? Não vai para um planeta melhor porque se arrependeu, não. Ainda vai para o planeta primitivo, que é o karma, tem que ter a justiça divina. Bom, então vamos lá. Então, continuando aqui sobre a ciência espiritual. Bom, além das qualidades que ele dá a cada um de nós, o Criador nos deu a oportunidade de evoluirmos. Então, uns, nessa qualidade que ele nos dá, né, através dos tronos, que são divindades, uns se verão como fé puras, outros como amor puro, outros como saber puro, etc, etc. Esta evolução se dará depois do estágio humano ou espiritual. O anterior é o estágio e o espiritual. Quando a pessoa já estiver evoluída, como se sentir com uma fé pura, com um amor puro, etc., é um estágio celestial. Sabe-se que o Criador não gera seres no seu íntimo. Eles falam, ele gera do seu interior. Gera do seu interior. Ele gera do seu interior
expele para fora as partículas, mas ele não gera o espírito que ele faz da gente, o espírito do animal, o nosso espírito, o ser, mesmo assim, material, ele não gera de seu íntimo, mas sim gera centelhas vivas, que são os fatores, né? Centelhas vivas, ou consciências vivas, que aquelas partículazinhas que ele lança são consciências dele, já com parte da sabedoria dele que ele já programou aquelas partículas para fazer, vamos dizer, formar, né, as coisas. Então, repetindo, sabe-se que o Criador não gera seres do seu íntimo, mas sim gera centelhas vivas ou consciências, e cada uma terá uma qualidade divina, a qual é magnetizada em uma onda vibratória. E o magnetismo absorve um tipo de fator divino, a qual nos distinguirá com uma ancestralidade, e a raiz dessa ancestralidade está simplesmente aonde? No Criador, que é o nosso alicerce, né? O nosso primeiro alicerce, Criador, e o segundo, o trono, que vai nos magnetizar. Fator A. Se um ser for magnetizado pela onda vibratória do amor e qualificou seu magnetismo agregador como ordenador, preste atenção, se um ser for magnetizado pela onda vibratória do amor, que é agregadora, como eu já expliquei, né, nos outros vídeos. Então, se um ser for magnetizado pela onda vibratória do amor e qualificou seu magnetismo agregador como ordenador, então o destino desse ser já está traçado e evoluirá, ora sob a irradiação do trono do amor, ora sobre a irradiação do trono da lei. Da lei por quê? O ordenador, o magnetismo ordenador, é referente à lei, à justiça, à lei, né? E que tem uma denominação em termos de Umbanda que corresponde agora, vamos ver, pior é encontrar muita coisa escrita. Vou dar uma olhadinha, se eu não encontrar, porque eu não decoro, né? Eu já falei para vocês. Então, eu entendo, mas decorar tudo, eu, sinceramente. Seria maravilhoso, né? Se eu lembrasse de tudo, eu poderia até fazer esse tipo aula, né? Melhor. Estou custando para encontrar. Bom, e depois tem uma coisa.
os resumos, as anotações que eu faço, a minha letra é muito, ela é pequena e às vezes ela é escrita de uma maneira que é difícil até eu mesmo entender às vezes. Por isso que às vezes eu tenho falha aqui. Tá aqui. Ogum, ordenador. Ogum, é o Ogum. Então, a raiz, né, como eu estava dizendo, ela está no Criador. Quando... Deixa eu pensar como é que eu vou... Não vou só ler, eu vou explicar antes. Explicar de uma outra maneira, peraí. Quando o ser está sendo criado e recebeu aquela enxurrada, né, de fatores que o vai fazer ter a ancestralidade para o resto da sua vida, para a eternidade, ele também passa por estágios dos outros tronos. Então, ele diz aqui o seguinte: ainda que esse ser vai estagiar sobre a irradiação dos tronos irradiadores das outras qualidades, conhecimento, lei, né? Nunca deixará de exteriorizar sua qualidade original agregadora e sua qualificação. Tá? Aqui no caso, o amor e a qualificação ordenadora. Isso é um exemplo. Uma consciência só assume uma condição de espírito após deixar o interior do Criador e alcançar seu exterior para começar no estágio elemental da evolução. Confunde um pouco, né? Após deixar o interior do Criador. E eles dizem que não é no interior, mas eles consideram, porque a partícula é do Criador, entende? Consideram o interior. E aí, por exemplo, já está feito, já tem uma individualidade, né? E é o estágio elemental. E aí passa a ter o estágio elemental. Porque depois desse estágio elemental vem o estágio hormonal nosso, humano. Anteriormente, o ser era uma consciência, ou melhor dizendo, uma centelha viva, vibrante, ou seja, um fator individualizado. Já individualizada, depois é acrescido de qualidade. Um exemplo, qualidade do amor, e o atributo foi ordenador. A evolução é o ser exteriorizar tudo o que o Criador já traçou para esse ser quando gerou. Assim, forma-se um organograma com as hierarquias dos tronos, geradores dos fatores divinos. A evolução é o ser exteriorizar tudo o que o Criador já traçou para esse ser que está sendo criado. Na origem está o Criador. Depois
surgem os tronos geradores, virginais, puros, de seus fatores. Virginais puros, porque eles não têm, porque há fatores mistos. E eles são esses tronos, ou divindades, ou orixás, o que ele, vamos dizer, então, ele lança o fator correspondente. Esse trono está lançando só esse tipo de fator. Por isso que diz virginais, é virgem, puro, puro. Esse também é diferente desse, mas é puro, é virgem, virginal, puro. Aí depois, quando eles vierem para cá, são lançados, aí que eles começam conforme a vontade do Criador, a fazer as coisas que já estão determinadas. Cada um deles eles têm consciência, mas a partícula que eles lançam também tem consciência. Por isso que eles conseguem formar, fazem um conjunto e formam as coisas. Nós temos as células, se você colocar uma lente, aí você vê que elas estão ligadas, as células. Tem que ser uma lente bem forte. É como se elas fossem coladinhas, né? São pedacinhos ligadas. E o que vai acontecer aqui nessa partícula sutil, energia, é feito uma energia sutil, da energia. Isso tudo aqui é energia. Energia. Considere isso aqui um foco de luz cheio, saturado desse fator. Foco de energia saturado desse fator, outro foco de energia saturado desse fator, tá? E tudo está ligado, isso aqui também. Então, essas células que estão ligadas uma nas outras, cada uma delas tem consciência. Então, elas têm consciência, elas não se cicatrizam, elas se autocicatrizam. Elas já sabem que tem que fazer isso, tem que. Lógico que ela vai pegar os elementos que estão no nosso corpo. Elas não vão atuar sozinhas, mas têm a inteligência de absorver o que está dentro do nosso corpo para cicatrizar e unir uma das vitaminas que atua nisso, porque se você não tiver a vitamina K, você vai ter a hemorragia, né? Aí vai ficar, não fecha, vai ficar sangrando. A vitamina C também atua, né? Isso aí. Vitaminas também são vida, né? Também. Nosso intestino é cheio de vidas. Umas favoráveis que a gente precisa e outras não, que a gente tem que tomar remédio, né, para não ter verme. Porque de uma vida sai outra vida. De uma vida sai outra vida. Veja bem. Isso foi me dito há muitos anos atrás na mente de algum ser que estava ali perto de mim. Criador é vida, né? Criador é uma vida, porque ele cria vidas, então. De uma vida sai outra vida. De outra vida sai outra vida. De outra vida sai outra vida. E de outra vida sai outra vida. E de outras vidas saem outras vidas.
Tudo está interligado. Planetas, seres, tudo. Vou repetir, é melhor repetir, porque na origem está o Criador, depois surgem os tronos geradores virginais, né? De seus fatores. Depois surgem os tronos geradores das essências divinas. Depois surgem os geradores dos elementos. Depois surgem os tronos geradores de energia. Depois surgem os tronos geradores, não, geradores agora não, é irradiadores de qualidades divinas, que é a fé, amor, etc. Então, a vida que se forma, ela é um somatório de vários fatores, de vários tronos. Mas a fonte é o Criador. Então temos assim uma ordem. Criador. Depois do Criador vem os tronos geradores de fator, que é o Orixá fatoral, né? Terceiro, trono gerador da essência. Depois vem o gerador de elementos, que é o elemental, o orixá elemental. Depois vem o gerador de energias, que é o orixá energético. Depois vem o trono irradiador das qualidades divinas. Depois vem o trono emantador das qualidades divinas. Depois vem o trono aplicador das qualidades divinas, que é o orixá guardião. E, finalmente, vem os seres. Então, depois do Criador, vem 7 níveis vibratórios, que são esses que eu li, ou grau hierárquico, numa linha reta, até chegar aos seres. Eu vou escrever agora. Eu não preciso falar, então vou escrever, porque quando eu falo ali, a voz diminui, né? Então, agora eu vou escrever para vocês. Vou botar assim, em ordem. Primeiro, agora a cadeira não pode atrapalhar a visão, né? Aí, se vocês quiserem ir escrevendo, deixa eu ver como é que vai ficar. Dá para ver, né? O espaço é muito pequeno. O espaço é pequeno porque é para alcançar, né? Alcançar aqui a visão. Então, primeiro está o Criador. Depois vem o trono. O trono gerador do fator.
que na Umbanda é o orixá, que é uma divindade, né? Ou um trono. Orixá fatoral. Se vocês colocarem o vídeo em tamanho grande, maior, vocês vão ler melhor. Tem gente que nem lembra de fazer isso. E podem parar o vídeo para escrever também. Terceiro, primeiro vem esse. Primeiro o Criador, segundo esse, agora o terceiro. Orixá. Orixá essencial. Bom, eu nem vou colocar não, porque não vai dar para colocar mesmo. Não dá. Então, orixá fatoral aqui é orixá essencial. Corresponde ao orixá essencial. Então, quando escutar falar orixá fatoral, já sabe que é o trono que gera o fator. Orixá essencial, já sabe que é o trono que gera a essência, e etc. 4. Trono, gerador, elemento. Corresponde ao orixá elemental. 5º, trono, gerador de energias. Orixá energético. 6º, trono irradiador. Esse irradia, o outro gera, esse irradia. Aqui dá para ver aí? Não vai dar para ver? Trono irradiador das qualidades.
divinas. Esse aqui, o orixá, chama-se orixá natural. Sétimo. Trono. Trono. Imantador. Desculpa. Opa. Eu coloquei primeiro, mas o certo seria nem colocar primeiro. Por isso que eu estava aqui assim, são 7 e eu estou vendo aqui 8, mas não é não. Eles são 7. Só que eu coloquei, para chamar a atenção, primeiro o Criador, porque ele é sempre o primeiro. Então aqui depois eu vou ter o 8º, mas é daqui para cá a contagem é certa. Primeiro, segundo, terceiro. Bom, vocês acho que entendem, né? Coloquei assim para facilitar. Sétimo. Então, o sétimo, as qualidades divinas, é imantador mesmo. Imantador. Para não ter dúvidas, eu coloquei o número 1 lá. Imantador das qualidades divinas. Aqui é o orixá encantado. Aqui é o orixá natural. Aqui é o orixá encantado. Temos, então, o último. Trono. Aplicador. Aplicador das qualidades divinas. Mesma coisa. Bom, aplicador das qualidades divinas corresponde ao orixá guardião. Então, orixás, trono gerador do fator, que é o orixá fatorado, o trono gerador de essência, que é o orixá essencial, o trono do gerador do elemento, que é o orixá elemental, o trono do gerador de energias, que é o orixá das energias,
o irradiador das qualidades divinas, que é o orixá natural, o trono imantador das qualidades divinas, que é o orixá encantado, e aqui é o trono aplicador das qualidades divinas, que corresponde ao orixá guardião. Aí, depois disso tudo, essa armação toda, desse caldo energético aí, né? Tudo tem energia, estou falando caldo energético porque tudo tem energia. Depois é que vem os seres, né? Então, temos 7 níveis. Tá 8, mas são 7, porque eu coloquei um no Criador, né? São 7 níveis vibratórios ou grau hierárquico. São hierarquias, numa linha direta, até chegar aos seres. Seres pode ser animais, vegetais, humanos, etc, etc, etc. Mas nós, para chegarmos a humanos, nós passamos por várias fases, né? Primeiro passamos pelos fatores, depois vem nós adquirimos uma essência, depois adquirimos o elemento, e as energias, porque, né, adquirimos uma qualidade divina, que ele está irradiando. Eles todos trabalham em conjunto, né? Trabalham em conjunto e cada um não interfere no outro, cada um faz o que tem que fazer. Por exemplo, cada um faz o que fazer. Uma obra de um prédio, todos trabalham ao mesmo tempo e cada um faz o que tem que fazer. O cara serra o ferro para fazer, o outro já está fazendo a massa, o outro vai lá no ferro e amarra, o outro ferro no outro ferro, cada um tem a sua função. Aqui, cada um tem a sua função. Estou dando tempo aí para, se vocês quiserem escrever aí. É bom escrever porque isso é uma continuação, então, que é para vocês depois consultar, né? Ah, ela está falando isso, ela está falando aqui na dimensão natural, na dimensão aí, porque são dimensões também, né? São tronos e tem dimensões. Já vai falar, tem a dimensão natural, tem a dimensão, né? Outro, como é que é mesmo? A dimensão, existe uma dimensão encantada, que é essa, e a natural existe. Agora, eu vou misturar um pouquinho, eu ia fazer um vídeo separado, mas eu acho que é melhor complementar com uma outra informação que não pertence a esse estudo, mas que eu acho que vai complementar, eu acho, futuramente. Eu havia feito um vídeo, que está aí no meu canal, sobre esse projeto Alfa mais Ômega, e que tem muitos por aí, mas esse aqui é projeto Alfa mais Ômega, em que o canalizador já faleceu. Onde é que está o nome do homem aqui? Procurando.
Ah, ele é Raul, agora eu lembrei. É Raul o quê? Mas é Raul o quê? Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu falar. Esse Raul, ele canalizava, né, recebia lá informações de um certo grupo extraterrestre, que ele não disse qual é. Então, se vocês quiserem procurar, pode ser que ainda esteja na alfa, mas isso é importante porque tem muito alfa aí na internet. Mas era o projeto Alfa Ômega, projeto Alfa Ômega na Terra. Então esses extraterrestres disseram para ele que a Terra não é um planeta isolado, mas é um sistema de várias terras interligadas através de espaços-tempo paralelos. Este sistema é composto de 6 terras, 6 faces terrestres e mais a esfera superior, a 7ª. Cada uma delas se situa no seu próprio espaço-tempo paralelo aos demais. O espaço 8 está sendo ampliado pelos extraterrestres. Bom, cada grupo de extraterrestres é como aqui na Terra. Nós damos, por exemplo, vários nomes ao Criador. O Criador tem um monte de nomes. E os extraterrestres, dependendo do grupo que seja, do planeta, eles têm sua maneira de denominar as coisas, como, por exemplo, a Terra, Tiamat, a Terra, Chan, é Terra, é sistema, enfim. Então, quando eles falam aqui, deixa eu ver aqui, espaços, tempos paralelos, nada mais é do que dimensões, porque cada dimensão tem o seu espaço, seu tempo. Nada mais é do que isso. Então, ele coloca lá nas explicações dele, assim, fazer grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Falou que é. Esperou 7. Temos estas inferiores. Acima dessa são as superiores. Ora, se nós estamos na... Eu considero, eu estou falando agora por mim, eu considero, se tem essas 3, eu considero que essa terceira é que nós estamos, né? Que nós somos da terceira dimensão. Então, eles falam faces da Terra. Eles se dirigem às outras dimensões paralelas, faces da Terra. Então, da terceira em diante, que aqui é a 4ª, a 5ª, a 6ª, a 7ª, são as dimensões que a gente fala, né? E eles falam de outra maneira. Então, acima da esfera terrestre, no quarto espaço, 4 espaços, 1, 2, 3, aqui. No quarto espaço-tempo, no quarto espaço-tempo, temos o quarto planeta,
que é a tal terra prometida. Como fala na Bíblia, fala, somente alguns conseguiram encontrar. Dentro do seu orbe, desse aqui, ele é iluminado por um outro sol. Ele tem um outro sol que não é esse. Nós temos o sol aqui na galáxia, mas é um outro sol e uma outra lua. Tá? Dentro do seu orbe, ele é iluminado por um outro sol. Ele chama de face solar, interligada ao nosso Sol. Ele está interligado ao nosso Sol da galáxia. E temos uma face lunar, uma lua, né? Uma face lunar interligada à nossa lua. Tudo está interligado. O Sol é maior do que o nosso. A Lua tem luz própria, não é como a nossa Lua que tem a luz do Sol, né? A Lua aqui da quarta tem luz própria e a cor dessa luz é dourada. Então, eles falam que essas três, elas são negativas. Porque a nossa terceira dimensão nada mais é do que um umbral melhorado. Por isso que tem muita violência, porque tem seres violentos aqui, porque é umbral. Nós não sabíamos, ficamos esses milhares de encarnações aqui, esse tempo todo, sem saber. Isso aqui na Terra, essa face na Terra, ela é umbral. O sistema alfa mais ômega está situado no sexto espaço-tempo. Esse espaço-tempo ele nunca é alterado. Agora, ele fala espaço-tempo. Eu não sei se ele está se referindo à sexta dimensão, que seria essa. Na Bíblia, diz o seguinte: os 5 céus decaíram e os anjos decaíram, ou os anjos decaíram desde o 5º céu. Eles foram decaindo. Foi para a quarta, terceira dimensão, segunda, primeira. Ele diz que isso aqui já foi desfeito, não sei. Na sétima esfera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Na sétima esfera, que eu digo é a sétima dimensão, está o Sol maior, que dirige o nosso universo. O nosso universo, que segundo novas informações, né, que vieram seres dizer para a gente que aqui é o sétimo universo. E esse universo é formado de galáxias, de estrelas, galáxias, planetas, etc. Na sétima esfera está o Sol maior, que dirige o nosso universo. Então, na sétima dimensão, ela dirige os outros, né? A partir do Sol maior, ou sistema solar central, existe um outro universo superior, com 12 esferas.
um outro universo. Isso ele fala que está dentro. Né? Não está dentro. É. Então, existe... Vou apagar aqui. 7º. Um universo superior. Existe um universo superior com 12 esferas. 12 esferas são 12 dimensões interligadas. Então, veja só, 12 esferas interligadas. Não vou fazer as 12, né? Mas, bom, também. São 12 esferas interligadas. 12 mundos, espaço-tempo paralelos. Bom, nós sabemos que nós temos 12 fitas de DNA e 12 chakras. E esses 12 chakras correspondem às duas 12 fitas de DNA e correspondem às 12 dimensões. Já sabemos disso. Então, quando ele está explicando isso, deve ser as dimensões que têm correspondência com as nossas fitas de DNA, os nossos chakras. Mas depois deste universo tem um outro. Tem um outro universo. Um outro, depois do 7º, o universo. Aí já vem os nomes esquisitos que os extraterrestres dão. Sistema. Ligado. É isso tudo aqui, esse nome. Vamos lá dizer. Nós temos depois desses 12, o universo Peraí. Deixa eu tirar isso aqui. O universo conhecido denominado por hipercrosistema inaterinoligador. Vai anotando aí que daqui a pouco eu vou apagar. Composto de 12 mais 12 espaços-tempo interligados. Composto por
12 mais 12 espaço-tempo. Interligados. Um barulhinho que faz aqui, aí no vídeo faz um barulhão. Vai para o lixo porque já está difícil de escrever. Então, nós temos depois um universo chamado hipercrosistema interligado, composto por 12 mais 12 espaço-tempo interligados e tem mais. Vou dar um tempinho aí para vocês escreverem. Mas tem mais, tem uma surpresa aqui. Ver quanta evolução nós temos que ter até chegar a esses, até chegar aos 12, depois chegar aqui, demora bilhões de anos isso. Depois, temos um outro, depois, bota aí, depois, né? Depois vem um universo superior. Corresponde ao número 25. Muito importante. Das novas informações, nós sabemos que o Jesus Cristo está na dimensão 25ª. É a dimensão em que os seres que estão lá como ele, eles criam universos, criam planetas. Não é só o Criador que cria, eles também criam. Então, é muito importante. Então, continuando. Todos os universos estão interligados ao 25. Todos os universos, eles chamam de 25ª dimensão, né? Estão estou vendo se está ligado, porque teve uma vez que eu fiquei falando sozinha, que não ficou gravado, eu tive que fazer tudo de novo. Agora que eu lembrei de olhar. Todos os universos estão interligados. Ao 20º universo. Ou 25ª dimensão. Bem, como a gente sabe,
todo o planeta tem suas dimensões, né? O Jesus Cristo, ele pode estar numa das dimensões do 25º universo. Porque ele não é, pode ser assim, porque a evolução não para, tem sempre graus de evolução. Pode ser. Eles falam dimensão do céu. Jesus Cristo está na 25ª dimensão. E essa informação aqui que os extraterrestres informaram ao Raul, temos o 25º universo. Responde a isso, né? Esse 20º ele é considerado o universo infinito do grande Senhor, o Criador. A Terra, do Criador. Então, por isso que o Jesus está lá e consegue também criar. Ele criou o primeiro filho, o primeiro primogênito do seu próprio espírito, criou um ser, criou depois vários seres estão por aí criados por ele. Porque aqui já é um universo onde os seres que estão numa altíssima evolução já sabem criar e podem criar. Deus, o Criador, permite. Bom, e eles também dizem, como a gente já sabe, que a Terra é um ser vivo, né? Então eles falam, a Terra é um ser vivo. Em espírito, em energias, em matéria. O seu astral tem o seu astral e o seu corpo físico, que é a matéria, né? Matéria sólida, né? E o símbolo que essa raça representa o planeta Terra é assim. Vocês encontram isso em alguns livros. Eu não sabia. Representa a Terra. Por quê? A Terra também está dentro de um universo, né? Então, eles representam assim, porque ela é paralela, né? Mas ela está dentro de um outro universo. A gente já sabe isso, né? E tem como eles representam a Terra como o eixo. Aqui, a Terra com o eixo inclinado. Ela está decaída, o eixo está 22. Está 22,5 graus. Ela tinha que estar aqui. E ela está 22,5 graus para cá. Então, está para a esquerda. O eixo decaiu e isso aconteceu na época em que a Atlântida submergiu. Justamente porque eu já relatei aí que os Atlantes, eles viam esses tronos, esses loguinhos, chamam de loguinhos. Ao passo que, quando o eixo da Terra inclinou, devido ao que aconteceu, há duas versões do que aconteceu, né? Então, ficou invisível os tronos, porque o eixo dela, sim. E os tronos estavam ali. Via-se os tronos, e aí
ao passar para cá, a visibilidade da Terra deixou de ser visível num certo espaço. Tá? Eles chamam as naves, esse grupo de extraterrestres, eu não sei qual é a raça que ele não falou, ele deve ter falado quando ele dava palestra, né? Mas aqui no que eu peguei na internet, parece que ele tem um livro também, tinha um livro aí não fala, né? Mas eu desconfio que devem ser da sexta, sabe? Da sexta dimensão. As naves, eles denominam... Vamos lá o nome. É fácil não, gente. Ó, vê o nome esquisito aqui, ó. Meu Deus. Gravitelides. Vou escrever embaixo de novo, ó. Bom, quando a gente vê uma nave, a gente vai dizer assim, olha lá a Gravitelides. Então é isso. Não, vem de graviola, Gravitelides. A gente tem que brincar um pouquinho, né? Então é isso, senhores. Eu resolvi colocar esse outro estudo junto com o anterior, porque eu, sei lá, eu achei que entrosa, né? As coisas vão se entrosando mais. Assim. E até porque eu falei sobre Jesus também. Então, você já sabe, a gente chegar lá na 25ª dimensão, tem que batalhar. Não é dizer que, eu já sou evoluído aqui, eu estou na 3ª dimensão, mas a Terra já está na 5ª dimensão, eu já sou evoluído, tá? Coisa nenhuma. Temos que batalhar muitos bilhões, não é milhões, é bilhões de anos. Muitos anos batalhando para chegar lá. Quando Jesus Cristo esteve aqui, ele já era muito evoluído. Mas, depois de 2000 e tantos anos, ele já é muito mais evoluído, tanto que já está na 25ª. Quando ele veio aqui, não estava na 25ª. Agora, ele se apresenta aqui em espírito. Está baixando aí em certos médios, preparados já esses médios, que nem todos podem receber, né? Porque ele, por causa da luz dele, né? Nem todo médio aguenta receber. Então, ele já está dando as informações e está avisando. Se arrependa, se evolua, se arrependa de coração, porque a coisa vai ser, o ranger de dentes vai ser terrível para quem está seguindo as trevas. Então, fica aí o recado. Quem seguir o Criador, ou quem seguir as normas que ele veio ensinar, que são as mesmas do Criador primordial, que ele é uno com o Criador. Então, nós todos somos filhos do Criador. É uma questão de evolução, tá? Aí vocês que estão vendo aí são evangélicos, despertem. Não é só o Jesus que é filho do Deus, vocês chamam Deus.
nós todos somos filhos do Criador. Partícula, nós temos a primeira partícula do Criador, que começou a nos formar, que veio a outra partícula, como eu já expliquei nos vídeos anteriores. Cristo também foi feito assim. Ele foi evoluindo. Ele um dia disse: vós podeis ser como eu, vós podeis curar. E agora, né? Vós podeis criar. Nós somos co-criadores, mas não somos desenvolvidos. Mas já criamos as formas de pensamento que nos prejudicam ou nos beneficiam, porque somos co-criadores. Senhores, é só isso. Agradeço a atenção de quem está assistindo aí o vídeo no meu canal, agradeço. Assim, tem gente assistindo, vou continuando o trabalho, né? Mas eu digo sempre, se meu canal, que eu dou informações e no meu primeiro canal ajudei muita gente até a despertar, muita gente falava para mim, poxa, até agradeci. Se no meu canal tivesse somente uma pessoa, que eu tivesse só um inscrito, uma pessoa só, sempre aquela pessoa, eu continuaria. Mas, lógico, tendo mais pessoas, a gente vê e tem mais interesse. Então, a gente até, sem dar conta, a gente vai até ampliando mais o trabalho, vai colocando outras informações, outras explicações, outra maneira de explicar, né? Então, é isso. Então, paz e luz a todos.